Jesus estava com seus discípulos na Monte de Oliveira e eles perguntam a Jesus: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então Jesus começa a expor vários sinais que devem acontecer, que te indica seu retorno para a terra, e alguns dos sinais apresentados para Jesus já tinha cumprido inicialmente na Jerusalém, e isso também serve como miniatura ilustrativas de acontecimentos de tempo de fim. Qual é que sinais de vinda de Cristo que está acontecendo nesse momento? Não me deixe que a própria Bíblia responder. Alô, meus povos desde Cabo Verde e na diáspora, meu nome é Marcos da Rosa, para você que acredita na palavra de Deus e gosta de aprender acerca de Bíblia, então Bíblia Aberto é o canal. Por isso, acabo deixar de dar o suporte através de inscrição no canal e, se possível, distribuir esse link para várias outras pessoas, para elas também terem acesso de ter esse conhecimento da verdade de Deus. Também, não queria lembrar-nos que tudo versos bíblicos ou referências bíblicas está na português e na inglês debaixo de inscrição de cada vídeo. Assim, você pode abrir a Bíblia na casa e conferir se tudo o que está sendo apresentado ali na canal Bíblia Aberto está tudo de acordo com a palavra de Deus. O tema de hoje é sinais da volta de Cristo. Quando que a Bíblia está falando de sinais ou acontecimentos antes de volta de Jesus Cristo para a terra, a Bíblia está focalizando nos sinais ou acontecimentos nas três áreas principais. Não tem sinais e acontecimentos na área de mundo social, no mundo natural e também no mundo religioso. Qual é que são sinais que devem ser vistos no mundo social antes de volta de Jesus? Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem efeito natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Será que pode dizer tudo isso? Ou devo experimentar isso na vida? Que grandes sinais no mundo natural te indica a proximidade de volta de Jesus? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abalados. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Até ali de hoje, sinais de volta de Cristo no mundo social e no mundo natural. E a própria Bíblia está falando que esses sinais também aumenta-se a intensidade cada dia mais. E essa intensidade, ele frequentemente aumenta, onde é que ele está refletir nas doenças incuráveis, por exemplo, na extinção de várias espécies de fauna e flora, na desastres naturais, na desestruturação moral de sociedade. Tudo isso te indica que Satanás está agindo com pressa, para a modo de Bíblia falar, pouco tempo lhe resta. Que sinais do poder hoje no mundo religioso antes de volta de Jesus? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Engano está baseado na curas e milagres, e pecados está multiplicado todo dia. Qual é que é a motivação ou motivos de que os falsos profetas está pregando palavra de Deus? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ou seja, contradição da verdade, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Esses falsos profetas traziam doutrinas enganosas para o povo, e essa doutrina é tão confusa que
ele te leva o povo a ponto de desprezar, de rejeitar ou ignorar Deus como seu Salvador e Redentor. E ainda, mesmo verso, continua a falar que as doutrinas traziam destruição repentina para o próprio profeta. E muitos, ou seja, povos, seguirão as suas práticas libertinas. Ou seja, povo segue práticas pervertidas, imoral ou carnal, e por causa deles, ou seja, por causa dos falsos profetas, será blasfemado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio, ou seja, farão negócio de vós com palavras fictícias, ou seja, palavras inventadas ou enganosas. Para eles, ou seja, os falsos profetas, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Segundo a Bíblia, os falsos profetas, eles traziam um negócio com a palavra de Deus sobre o povo, prega a Bíblia para avareza, não para amor para o próximo ou amor para Deus. A destruição dos falsos profetas é uma destruição breve. E nos futuros vídeos também para mais detalhes sobre os falsos profetas e suas falsas doutrinas. Além desses sinais que de hoje, qual é que é um grande sinal importante que Cristo está alertando? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo e língua e povo. Um dos maiores grandes sinais é pregação de evangelho verdadeiro na todo o mundo. E esse evangelho, ele é um evangelho barato, baseado na tradição ou nos ensinos humanos, mas ele é um evangelho eterno que foi atacado pelo inimigo de Deus ao longo da história. Apóstolo Paulo está falando que, para além desse evangelho verdadeiro e eterno ser pregado, um outro evangelho também ser pregado para o inimigo. Agora, como é que nós devemos discernir ou fazer distinção desse evangelho verdadeiro de evangelho falso? Amados, não creais a qualquer espírito, mas provai se os ensinos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar, ou seja, confundir o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. De acordo com a Bíblia, o que é que nós devemos fazer para o ser enganado? A nós devemos saber se o ensino que está pregado está de acordo com a palavra de Deus. Todo cristão tem responsabilidade de comparar ensinos religiosos populares com a própria Escritura. A ela é como opção. Isso é obrigatório e nosso dever. A nós não precisa agir como povos de Bereia ou povos berianos, que te recebeba mensagem de evangelho de apóstolo Paulo e depois esta examinava aquele nessas escrituras para poder confirmar se todo ensinamento bíblico que Paulo está apresentava era verdadeiro. Estes, ou seja, povos de Bereia, povos berianos, de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Qualquer assuntos ou temas bíblicos que nós não ouvimos ou não escutamos, a nós não devemos ler e comparar com a Bíblia se tudo que foi dito está de acordo com a própria Bíblia. Para modo que Deus mandando que nós devemos comprovar ou prova profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradoras, a pontos difíceis de entenderem, que os indoutos, ou seja, os ignorantes e inconstantes, torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. A nós devemos comprovar qualquer tópicos ou assuntos
assuntos com a Bíblia, para modo engano tá parecer com verdade, e também na Bíblia existem assuntos mais difíceis de ser compreendido, e tchau das pessoas tá pega esses versos ou esses assuntos, esta distorcer para seus próprio bem. E é por isso que nós devemos comprovar tudo isso se está escrito dentro da Bíblia, para modo para ser enganado com tantas religiões e denominações. Bíblia, ela está orientando a confirmar todos os ensinos, porém, Deus está orientando para confirmar se o ensino está bem de Deus ou não. Ou seja, nós devemos comparar a doutrina bíblica com ensinamentos que está recebendo de homem. E é por isso que desafiamos que todos esses assuntos ou tópicos que serão apresentados ali no canal Bíblia Aberto, que nós ouvimos só para modo de mim está falando de Bíblia, mas nós abrimos a Bíblia na casa e nós comprovar se tudo aquilo que está falado ali está dentro de acordo com a doutrina da Bíblia. Agora, como é que nós devemos saber se uma doutrina é verdadeiro ou ela é falso? Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se ela fala por mim mesmo. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regras e mais regras, um pouco aqui e um pouco ali. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes a seu respeito que se achava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus Cristo explicava discípulos acerca de ele mesmo, desde o Velho Testamento, através de Moisés e profetas, através de todas as Escrituras, Novo e Velho Testamento. Na Bíblia, a nós nunca estava a encontrar uma página inteira que está falando só sobre um tema ou uma doutrina bíblica. Bíblia, ela é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco ali, um pouco lá. Qualquer doutrina, ele tem que estar de acordo com tudo Bíblia. É que a doutrina baseada num livro só de Bíblia, ou no Novo Testamento, ou só no Velho Testamento. É uma doutrina baseada na Bíblia completa. Uma doutrina bíblica verdadeira, ela é permanente e absoluto. Ela é válido tanto para pessoas de toda época e ela aplica também para toda cultura. Doutrina está baseada na totalidade da Escritura, isto é, tanto no Velho e no Novo Testamento. Agora, se sinal divino de Cristo está a cumprir, para modo que Jesus ainda está bem. O Senhor não retarda sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhuma pessoa se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Jesus está a ser misericordioso para tudo alguém, é que para ninguém perder. Deus aparentemente está a demorar, mas Ele tem um propósito para salvar o máximo de pessoas possível. Ele fala, mas Ele crê que nós tudo tem chance de arrependimento e tudo nós do alcançar a vida eterna. Agora, qual é que deve ser a nossa atitude que deve ter no tempo de fim? Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, ou seja, os sinais de vinda de Cristo, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E olhai por vós mesmos, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentados. A nós devemos glorificar e levantar nossa cabeça para modo vinda de Jesus está próximo. A nós devemos deixar de praticar tudo aquilo que é de vontade de carne, que é de vontade de Deus. Deus deve estar no primeiro lugar. Vários versos na Bíblia têm indicado que dia de volta de Jesus é também como um ladrão. Ou seja, tinha pessoas se despreparadas para a vinda de Cristo, e quando que Jesus vem a ele, se maior surpresa é para a morte que está preparado, e o resultado de tudo isso é te levar à morte eterna. Agora, para mim conosco já saber o que é que nós devemos fazer para nos preparar para a vinda de Cristo, apóstolo Paulo, a ele está recomendando o seguinte: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda
como um ladrão. Para a recapitulação de vídeo de hoje, de hoje é que sinais de vinda de Cristo se está cumprir, de hoje é que um grande sinal se está indicando proximidade de volta de Cristo, pregação de evangelho para todo mundo, de hoje é que 2 evangelhos se serem pregados, um evangelho falso e o outro verdadeiro. De hoje é também que nós devemos provar se doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. Também hoje é que no tempo de fim, a nós devemos levantar nossa cabeça e buscar Deus em primeiro lugar. A Bíblia que está deixando confuso através de acontecimento que nós hoje não sabemos de outro dia. Jesus mesmo ele afirma que quando virdes estas coisas, sabeis que o fim está próximo. Erros doutrinários ou teológicos que precisa ser fonte de engano. Para amor de Deus, ele disponibilizando bastante evidências na Escritura para poder ser guiado e no caminho correto. Agora, será que bom acreditamos a viver no tempo de fim? Será que bom tem desejo de conhecer e praticar doutrina de acordo com a Bíblia Sagrada? Será que bom querer preparar para a volta de Cristo? Você acredita ou não? Verdade é verdade.